As metástases leptomeníngeas podem ser desenvolvidas por disseminações metastáticas difusas das leptomeninges. Neste caso, pode haver uma complicação, que é o câncer sistêmico, e dele decorrer síndromes neurológicas, como a disfunção cognitiva. Nas metástases, pode-se ter tumores cerebrais primários, pré-metastáticos, como a gliomatose meníngea. 3 meses a 5 anos após o diagnóstico do câncer, pode-se então, desses tumores primários, desenvolver-se as metástases. Observa-se, neste caso, a presença de sinais neurológicos anormais, que envolvem vários níveis do neuroeixo, mostrando então a disseminação metastática. Os achados laboratoriais na ressonância magnética evidenciam essas circunstâncias brancas. Aqui é uma ressonância magnética coronal em T1 contrastada com gadolínio, mostrando a disseminação meníngea de câncer de mama. Existem lesões focais realçadas pelo contraste, são essas brancas, que podem ser aqui observadas nas meninges à esquerda, realce meningeo difuso e um efeito de massa decorrente de uma lesão hemisférica à esquerda. Pode ser observado aqui, ó, aqui e aqui. Outra circunstância a ser observada é na citologia do líquido cérebro-espinhal, ou observa-se tanto a ressonância quanto a citologia. E o tratamento? O tratamento é mais paliativo, é só para melhorar a circunstância clínica. Pode-se fazer radiação e quimioterapia intratecal, por conta das metástases. Isso visando aumento da sobrevida e da qualidade de vida desse paciente em alguns meses. Encefalopatia associada com sepse diz respeito a uma sepse sistêmica mais complexa. A sepse sistêmica ligada à encefalopatia, que por sua vez é revertida num fluxo sanguíneo mais lento, numa intervenção de barreira hematoencefálica e culminando em um edema cerebral. As causas mais comuns refletem infecções gram-negativas, bacteremia, insuficiência hepática e insuficiência renal. Logicamente, por conta dessa circunstância, há manifestações neurológicas específicas, referidas como estados confusionais, podendo chegar ao coma, a convulsões, déficits neurológicos focais, rigidez, mioclonia e asterix. Quanto aos achados laboratoriais, no líquido cérebro-espinhal, algumas observações podem excluir a presença de meningite, inclusive pela PCR. E o EEG mostra alguma anormalidade, mas não necessariamente. O tratamento nesses casos pode ser realizado por ventilação assistida, já que existe a sepse, e a medicação para infecção adjacente. O prognóstico da encefalopatia associado à sepse é de alta mortalidade, afinal de contas, a sepse é uma infecção generalizada difícil de se tratar. Outra causa dos estados confusionais são os distúrbios vasculares, e nele podemos falar sobre a encefalopatia hipertensiva, hemorragia subaracnoidea, isquemia vértebro-basilar, infarto de hemisfério não dominante, lúpus eritematoso sistêmico, vasculites, complicações da cirurgia cardíaca, coagulação intravascular disseminada e púrpura trombocitopênica trombótica ou doença de Moscovitz. Quanto à encefalopatia hipertensiva, ocorre um aumento súbito na pressão arterial, com ou sem hipertensão crônica pré-existente. E, neste caso, leva a encefalopatia ou a cefaleia e dá-se em horas ou dias. Os pacientes de risco para esse caso são os que têm glomerulonefrite aguda e eclâmpsia. As causas da encefalopatia hipertensiva são o comprometimento da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, o vasoespasmo ou a coagulação intravascular. Clinicamente, são observados vômitos, distúrbios visuais, déficits neurológicos focais e convulsões focais ou generalizadas. A nível laboratorial, a encefalopatia hipertensiva é pesquisada pela punção lombar, encontrando-se a pressão normal ou aumentada do líquido cérebro-espinhal e as proteínas podem estar normais ou aumentadas. Quanto à tomografia ou à ressonância, observa-se áreas de edema na substância branca parieto-occipital que podem ser reversíveis com o tratamento, bem claramente aqui observadas. Aqui é uma ressonância
magnética axial de Fleh na encefalopatia hipertensiva, mostrando aumento de sinal em branco na substância branca, occipital, subcortical e no córtex occipital bilateralmente. Aqui, esses achados podem representar edema vasogênico reversível, está bem característico. Quanto ao tratamento, utiliza-se nitroprussiato de sódio por infusão venosa contínua. A hemorragia subaracnoide é decorrente da ruptura de um aneurisma cerebral. Pode levar a estado confusional agudo, coma, sinais meníngeos, déficits neurológicos focais ou a cefaleia. Esta cefaleia é o sintoma mais evidente. A isquemia vértebro-basilar corresponde a um êmbolo para a parte superior da artéria basilar. Clinicamente, tem-se estado confusional agudo, anormalidades pupilares, que podem ser evidenciadas com resposta lenta à luz ou acomodação dessa resposta. Achados também visuais, que podem ser hemianopsia homônima ou cegueira cortical. Distúrbios visomotores, que podem ser o comprometimento da convergência, a paralisia do olhar para cima e para baixo ou a diplopia. E também achados comportamentais, a hipersonolência e alucinações pendulares. O infarto hemisférico não dominante, relacionado aos distúrbios vasculares, corresponde a uma confusão agitada de início súbito. O infarto, que é geralmente embólico, é representado pela divisão inferior da artéria cerebral média não dominante, geralmente à direita, por questões anatômicas. Quanto ao diagnóstico, pode ser realizado por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética. O lúpus eritematoso sistêmico, pela sigla LES, é um distúrbio autoimune com achados neuropatológicos correspondentes à degeneração fibrinoide de arteríolas e capilares, microinfartos e hemorragias intracerebrais. Clinicamente, caracteriza-se por cefaleia, convulsões generalizadas, e essa é a característica clínica mais comum, também por defeitos visuais, hemiparesia, estados confusionais agudos, psicose esquizofreniforme, depressão e mania. Os achados laboratoriais evidenciam anticorpos antinucleares, anticorpos anti-DNA nativo, anticorpos anti-SM e o teste sorológico falso positivo para sífilis. O líquido cerebroespinhal evidencia leve elevação de proteínas e pleocitose modesta. Quanto à ressonância magnética, observa-se uma lesão da substância branca. O tratamento, no caso do lúpus, é realizado com corticosteroides. Vamos a uma questãozinha para ver se a gente continua afiado. Questão 3. Lúpus eritematoso sistêmico, LES. É um distúrbio autoimune que afeta principalmente mulheres jovens, causando erupção cutânea, artrite, serosite, nefrite, anemia, leucopenia, trombocitopenia e envolve sintomas neurológicos em muitos casos. A encefalopatia em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico pode ser causada por diversos fatores, exceto coagulopatia sim, infecção sim, êmbolo sim, vasculites não e corticoides com certeza. Então, na questão 3, vasculite não tem nada a ver, é uma outra circunstância, como você pode ver aqui nos distúrbios vasculares, não tem nada a ver especificamente com lúpus. Então, a resposta da questão, como é exceto, apenas a vasculite não está envolvida aí na encefalopatia como fator de causa do lúpus eritematoso sistêmico. Questão 3, opção correta, opção D. Ainda dentro dos distúrbios vasculares, temos as vasculites, que podemos subdividi-la em alguns tipos, como vasculite primária do sistema nervoso central, vasculite sistêmica primária e vasculite secundária à infecção sistêmica ou neoplasia. A angeite primária do sistema nervoso central ou angeite granulomatosa, que aqui está circunscrita, é um distúrbio mais raro. A vasculite sistêmica de grandes vasos, que é o que mais acontece nos distúrbios vasculares, corresponde a uma neuropatia óptica isquêmica e ao acidente vascular cerebral.
ao invés de estados confusionais. Então, ela é pouco própria de estados confusionais. A vasculite sistêmica de vaso de tamanho médio, por sua vez, decorre da poliartrite nodosa e, neste caso, pode ter encefalopatia, déficits neurológicos focais e convulsões tardias, alguma alteração já aqui do estado confusional no tamanho médio. E na vasculite sistêmica de pequenos vasos, esta, por sua vez, decorre da crioglobulinemia púrpura de Renock-Schüller ou granulomatose de Wegener. E neste caso, sim, temos uma encefalopatia. As complicações da cirurgia cardíaca decorrem da cirurgia cardíaca, da revascularização coronariana, do reparo ou da substituição de válvulas, levando então a complicações neurológicas. E essas complicações são o acidente vascular cerebral ou a encefalopatia. Existem alguns fatores que contribuem para essas complicações da cirurgia cardíaca, como, por exemplo, a embolização, a hipoperfusão, arritmias, distúrbios metabólicos e alguns agentes farmacológicos. Nos achados laboratoriais, deve-se realizar, por conta desses agentes farmacológicos serem fatores contribuintes para a complicação da cirurgia cardíaca, deve-se realizar uma revisão dessas medicações. É importante também o estudo da tomografia e da ressonância para observar se há presença de acidente vascular perioperatório. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.